Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma parte de uma das entrevistas com o António Nabais, enfermeiro especialista em psiquiatria e saúde mental. O Pedro Miguel Santos gravou com ele em novembro de 2021. Entretanto, o Programa Nacional de Saúde Mental, de que falamos, passou a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, de que falamos ao episódio 12 da série. Fica com a entrevista. Bom, António Nabais, sou enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. De carreira integro o ensino superior politécnico, portanto sou professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Tenho um percurso académico em que sou mestre em Sociologia e doutor em Enfermagem. E no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central desempenho funções de gestão na área da psiquiatria da infância e adolescência. Integro também a Comissão Técnica de Saúde Mental da ARS Lisboa e Val do Tejo e os cuidados continuados na área da saúde mental para a infância e adolescência. Quais são as principais diferenças, se calhar começava por aí, entre a saúde mental e a doença mental de crianças e adolescentes e de pessoas adultas, não é? O que é que distingue, porque é que há esta distinção entre a psiquiatria e a psiquiatria? Tem a ver com o desenvolvimento da nossa espécie de humano, não é? Portanto, a forma como nós, os padrões de comunicação e de relação são completamente distintos, porque mesmo dentro da psiquiatria da infância e adolescência, nós organizamos, assim, grosso modo, a nossa intervenção e quer os conhecimentos, quer as competências que desenvolvemos na primeira infância, em que, como se imagina, um bebê é completamente diferente, a forma, o seu padrão de comunicação e de relação e a forma como se identificam os problemas na área da saúde mental, quer na segunda infância, que também é distinto depois da pré-adolescência e adolescência. Portanto, estas são as etapas em que os problemas de saúde mental se manifestam de forma diferente e as problemáticas também são elas diferentes. Depois, a grande diferença, do ponto de vista da importância, há uma importância muito grande comparativamente, por exemplo, com a idade adulta, porque é na adolescência que a maioria dos problemas na área da saúde mental se manifestam. E, portanto, nós neste período da nossa vida necessitamos de ter um apoio e o Serviço Nacional de Saúde deveria ter recursos muito maiores nesta faixa etária, porque é aqui que se manifestam os grandes problemas de saúde mental. E se nós intervirmos nesta idade, estamos a resolver os problemas na área da infância e adolescência, mas estamos a prevenir muita doença mental que se pode tornar crónica e muito incapacitante ao longo da vida. O que é que, do ponto de vista daquilo que devia ser feito, não é? Dos grandes pressupostos de trazer a psicologia e a psiquiatria para a comunidade, trazer só as pessoas em casos muito agudos para os hospitais, os cuidados continuados, como é que isso se manifesta na infância para tratar os problemas das crianças e dos adolescentes com problemas de saúde mental? É possível isso ser feito na comunidade, nos centros de saúde, por exemplo, com uma abordagem que não envolva ter que vir a um hospital, ou é o hospital que devia estar na comunidade e fazer esse trabalho com as escolas, com famílias que tenham esses problemas? Mas nós deveria ser predominantemente no contexto comunitário. Quer dizer, comunitário, quando eu falo em comunitário, é no contexto ambulatório, não é? Porque nós consideramos o hospital também é a comunidade, não é? Também, claro. Também estamos inseridos na comunidade, claro. Não é? E, portanto, e na comunidade tem a ver com as equipas locais de saúde mental. E, portanto, o que nós necessitávamos era de ter equipas locais de saúde mental. Neste momento, existe dentro do Programa Nacional de Saúde Mental a criação de 10 equipas de saúde mental comunitárias, 5 para a infância e adolescência e 5 para os adultos. E, portanto, uma por cada ARS, não é? E esse processo está em implementação, algumas já arrancaram, outras não. E está previsto agora, com o financiamento que esperamos que venha da Europa, a criação de muitas mais.
não lhe consigo dizer em concreto, mas ronda cerca de 50, não é? Na realidade, o que nós necessitávamos realmente é equipas locais de saúde mental para a área da infância e adolescência. E temos situações muito graves por falta de recursos, não é? Portanto, por exemplo, o que é uma situação muito grave? Uma situação muito grave é, por exemplo, o Algarve ter um pedopsiquiatra. E, portanto, o Algarve criou uma resposta... No público. No público, claro, no público, no Serviço Nacional de Saúde, porque no privado tem mais pedopsiquiatras, não é? Mas o Algarve, no público, o que teve que fazer foi... há um projeto que é um projeto que faz parte e que é um projeto que tem funcionado bem e que tem sido uma resposta efetiva, que é o GASMI, o Grupo de Apoio à Saúde Mental na Infância e Adolescência, em que na realidade as crianças são acompanhadas nos centros de saúde e as equipas do centro de saúde têm uma formação diferenciada. Existem elementos médicos de família, enfermeiros e psicólogos que vieram fazer formação aqui à Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Dona Estefânia e que acompanham esses casos, e há uma supervisão mensal desses casos que são acompanhados por essa equipa. E, portanto, esta é uma resposta efetiva que tem a ver com profissionais de saúde que não são especializados na área da psiquiatria da infância e adolescência, mas adquirem conhecimentos e desenvolvem competências nesta área e têm uma supervisão. Isto consegue dar uma resposta efetiva, não é? Mas, por exemplo, depois temos Évora, tem uma pedopsiquiatra, Beja tem uma pedopsiquiatra, Porto Alegre não tem pedopsiquiatra, e, portanto, só quando começamos a chegar mais perto de Lisboa, como Setúbal, Almada, aí começa a haver mais. Mas, na realidade, aquilo que acontece é que sem equipas locais de saúde mental para a área da infância e adolescência, acontecem coisas muito bizarras, diria eu, em que nós, aqui na Estefânia, somos a única urgência de psiquiatria da infância e adolescência. E atendemos a ARS do Algarve, do Alentejo e Lisboa e Val do Tejo. Portanto, nós temos crianças e jovens que vêm à nossa urgência, em que vão ao hospital lá embaixo no Algarve, depois são transferidos para cá, é necessário uma ambulância e demoram 4 ou 5 horas a chegar cá acima, chegam aqui à urgência, podem necessitar de ficar à espera também há algum tempo em função do atendimento da situação concreta, da situação em particular e da capacidade de resposta que a urgência tem. Podem ficar mais 2, 3 ou 4 horas, podem necessitar de fazer medicação e ficar a aguardar o efeito da medicação para uma intervenção a posteriori. Ao fim de 2 horas, se não tiver uma resposta efetiva, a ambulância vai-se embora e, portanto, ficam em Lisboa. Depois é necessário arranjar transporte para baixo, que se tiverem alta direta daqui, não têm direito a transporte, têm que se desenrascar sozinhas para ir para baixo. Se forem transferidas para o hospital lá de baixo, vai uma ambulância nossa. Quer dizer, para uma observação diferenciada nesta área, gasta-se um dia, isto tem despesas astronómicas. E, portanto, ninguém beneficia com E quem não tem dinheiro para pagar o regresso não vem? Quer dizer, as pessoas já sabem que isto funciona assim, se calhar. As pessoas já sabem, portanto, nós também já sabemos que quando chega alguém do Algarve ou do Alentejo ou de Tomar, porque são estas as áreas, nós tentamos agilizar para despachar as pessoas o mais rápido possível, para que continuem ainda a ter direito ao transporte, não é? E o que acontece muitas vezes é que quando a ambulância se vai embora, provavelmente temos que gerir com a família e tentar perceber caso a caso como é que se resolve a situação, não é? Mas por vezes há situações muito complicadas, porque há muita carência económica também, porque a saúde mental também tem este problema, não é? A saúde mental, os problemas de saúde mental são multifatoriais e a questão social e económica tem um peso grande muitas vezes nos problemas na área da saúde mental. Mas que razão é que há então para haver essa escassez de, neste caso estamos a falar de médicos, não é? De pedopsiquiatras? É porque as condições de trabalho não... Porque é que há tão poucos? Como é que só há um pedopsiquiatra no Algarve? Não se abrem vagas? O que é que acontece? Não, abrem-se vagas e os pedopsiquiatras, em regra, ocupam outras vagas que estão mais perto do local onde residem em vez de ocuparem aquelas vagas. Portanto, os pedopsiquiatras têm...
A psiquiatria da infância e adolescência, os médicos, daquilo que nós observamos, têm feito um esforço grande do ponto de vista de formação, portanto todos os anos saem muitos internos. Há uns que vão integrando equipas mais próximo do local de residência e, portanto, acabam por não ocupar essas vagas que são mais do interior. Quer dizer, o Algarve não é interior, não é? O Algarve é um local bem agradável, não é? Mas para viver tem características distintas, não é? E aquilo que acontece também é que os médicos acabam a especialidade e tanto podem trabalhar no SNS como no outro lado qualquer. E, portanto, há muitos médicos que muitas vezes têm convites que são um pouco irrecusáveis, tendo em conta as condições de trabalho. Porque são mais bem pagos, é isso? Pois, mas aí, diria eu e aconselho, há com certeza os médicos que sabem responder melhor a isso. Claro. E a doutora Cristina Marques, que embora seja da nossa área e integra o Programa Nacional de Saúde Mental, é quem tem trabalhado muito neste esforço de formar cada vez mais psiquiatras da infância e adolescência. E depois o que acontece também é que também não adianta pôr só um psiquiatra da infância e adolescência, porque é preciso pôr uma equipa, construir uma equipa. Para trabalhar em saúde mental não se pode trabalhar como nas outras áreas das especialidades médicas. Não basta ter um médico a fazer consultas, que isso não vai resolver a maior parte dos problemas. Porquê? Porque os problemas de saúde mental, além de serem multifatoriais, não há aqui uma relação causa e efeito, diria eu, assim, em tom de piada. Não há uns esquizococos, não há um bichinho que causa um problema na área da saúde mental e que nós prescrevemos um medicamento e o problema se vai resolver. Portanto, há uma necessidade de uma intervenção terapêutica ou psicoterapêutica com a criança e com a família, porque a criança não vive sozinha, a criança vive sempre no contexto familiar, ou a situação ainda mais complexa pode viver numa instituição de acolhimento. E, portanto, o trabalho é comum terem pessoas receberem cá... É muito frequente. Crianças de instituições de acolhimento? Sim. Aí, então, o drama ainda é maior, porque a grande maioria das crianças que vivem em instituições de acolhimento, e os números têm aumentado, não têm diminuído, a grande maioria dessas crianças têm problemas na área da saúde mental, como se deve imaginar pelo seu percurso de vida, não é? Portanto, têm um padrão de comportamento e do ponto de vista da interação e da relação que está alterado. E, portanto, é necessário desenvolver uma intervenção que ajude a reparar algumas dimensões e a permitir que este desenvolvimento da criança fique mais harmonioso e não fique tão associado a alguns eventos de vida menos agradáveis. Por isso é que as crianças vivem em instituições e não vivem em famílias. Então, nesse caso, trabalha-se com quem? Quando não há essa tal família, não é? Neste caso, trabalha-se com as instituições, o que complica ainda mais, porque as instituições de acolhimento de crianças e jovens são instituições ainda com menos recursos e com pessoal menos diferenciado. Portanto, aí torna-se muito difícil e com modelos de organização que, na minha perspectiva, muitas vezes não são os mais efetivos para o bem-estar da criança. Isto é, se nós pensarmos, porque temos aqui as questões de há poucos acolhimentos em famílias, portanto os acolhimentos são feitos em lares, não é? E deviam ser predominantemente em famílias, e o tempo que uma criança demora até ser adotada ou nunca, ou isso poderá nunca acontecer, faz com que viva num lar onde muitas vezes os terapeutas de referência não são propriamente fixos e não há uma relação muito efetiva em termos de qual é o desempenho do papel desta figura de referência do lar ou da instituição onde a criança vive, não é? E, portanto, nós necessitamos dessas figuras de referência para trabalharmos com ela e para a criança ter também realmente tutores que lhes permita estabelecer vínculos que os ajude a continuar a fazer face aos problemas que vão sentindo ao longo da vida, não é? Se estão em lares ou instituições onde não há estas figuras de referência, ou estas figuras de referência não dão um suporte efetivo a esta vinculação, estas crianças vivem durante anos e anos a desenvolver problemas sistematicamente nesta área da saúde mental e com percursos de vida que, quando chegamos
na transição da infância para a adolescência, muito complexos a nível dos comportamentos que podem daí advir, não é? Comportamentos de risco, e é aí que se começa a instalar a doença mental. Não é? Claro. Mas então, se isso é difícil, como é que funciona, por exemplo, voltando ao caso, uma criança no Algarve que tem algum problema de saúde mental, tem que vir para cá. Depois, a família vem com ela, não vem? Passa a ter consultas de psicologia? Como é que se faz essa intervenção, não é? Quando aparece aqui alguém, o que é que acontece? Aquilo que acontece quando aparece alguém na urgência, nós, portanto, em contexto de urgência, vamos avaliar se essa criança já tem problemas prévios ou se é a primeira vez. Se tem problemas prévios, onde é que ela é acompanhada e se faz algum tipo de intervenção farmacológica ou não farmacológica. E depois tentamos perceber esta crise em função do contexto onde vive, com quem vive, se já tem problemas prévios, se é acompanhado ou não. Fazemos uma avaliação na crise, estabilizamos e avaliamos a necessidade de poder ficar connosco, porque neste momento temos a possibilidade de ficar connosco em SO durante 24 horas para conseguir avaliar melhor a situação, ou então podemos decidir logo interná-la. Caso não seja necessário ficar connosco, não internar, vamos contactar diretamente através do telefone ou então indiretamente através de carta a equipa que a acompanha, relatando o que aconteceu e qual é que foi a nossa intervenção. Pode haver aqui uma alteração a nível, por exemplo, se tinha uma consulta marcada para daqui a um mês, nós podemos contactar no sentido de tentar antecipar essa consulta. Portanto, é feita uma intervenção com a equipa local, se nunca tinha sido acompanhado. Isso não é a equipa local, não é? Quem é a equipa local? É a médica de família ou o médico de família? Pois, a equipa local muitas vezes é E quem não tem médico de família, não é? Há 1 milhão de pessoas neste país que não têm médico de família. Portanto, neste momento, os agrupamentos de centros de saúde, portanto, têm médico, deveria ter médico de família, enfermeiro de família, e depois também tem na URAP também tem outros profissionais como psicólogos. O que é a URAP? É os recursos partilhados do ACES, não é? Okay. Portanto, é a unidade que partilha os recursos. De saúde. Exatamente. Onde tem fisioterapeutas, psicólogos. E, portanto, temos que perceber quem é que acompanha a criança, efetivamente. Muitas vezes são os psicólogos dos centros de saúde que fazem o acompanhamento às crianças. Muitas vezes são privados. Pois. Temos que E contactam os privados? Contactamos. Portanto, nós aqui, em função do bem-estar da criança, aqui para nós, se a pessoa é acompanhada num privado e continua a ser acompanhada no privado, contactamos os privados, assim como fazemos a articulação quando estão internados ou não estamos Portanto, nós temos, a nossa área é relativamente grande. Nós temos um hospital-dia da infância e um hospital-dia da adolescência, em que os jovens têm psicoterapia individual ou em grupo, desenvolvida por pedopsiquiatra, psicólogo ou enfermeiro, ou psicometricista ou terapeuta ocupacional, semanal. Okay. E temos essas respostas. Não conseguimos chegar, se calhar, a todas aquelas que necessitavam, não é? Mas temos muitos jovens que são acompanhados e que fazem uma psicoterapia durante 2 anos, semanalmente. Mas mais aqui da região de Lisboa, não é? Se alguém do Algarve ou de Porto Alegre precisar, como é que faz? Sim, claro, até mesmo de Setúbal, não é? Vir de Setúbal deslocar-se semanalmente para Lisboa, porque depois tudo isto tem um impacto também grande a nível da organização da vida do jovem, não é? Portanto, quando nós pensamos em fazer uma psicoterapia semanal, temos que ver o dia e a hora e adequar, por exemplo, com o horário escolar, ou adequar com a disponibilidade dos pais de poder vir, o que implica todas as semanas, naquele dia, àquela hora, faltarem ao trabalho. E, portanto, quer dizer, há aqui uma dinâmica que nós, no início de cada ano letivo, portanto, quando começam as aulas e quando planeamos esta intervenção terapêutica ao longo do ano letivo, isto é sempre muito complexo. Às vezes nem é só... Nós muitas vezes temos disponibilidade e a família não tem essa disponibilidade. Não, a família não tem disponibilidade. Ou financeira? Ou até temporal, emocional, não sei. Temporal, quer dizer, emocional, sim, isso aí, quer dizer, tem que haver um movimento por parte da família também para poder
que aderir a um processo terapêutico, não é? E aqui temos que avaliar o risco em que a criança se encontra, não é? Há situações em que muitas vezes as famílias não conseguem aceitar, ou ainda não conseguem aceitar uma intervenção mais intensiva do ponto de vista semanal, vem mensal, vamos avaliando, não é? As situações de risco que nós detectamos, temos depois a área da promoção e da proteção das crianças e temos, quer uma equipa em cada hospital, neste momento existe uma equipa em que nós podemos referenciar situações de risco, não é? De negligência ou maltrato, ou situações que necessitam de outro tipo de avaliação mais pericial, não é? Como articular depois com as CPCJs a nível da comunidade, as situações de risco têm que ser identificadas. Sempre ultrapassando estas situações de risco, há realmente um esforço grande por parte da família para ter que gerir a sua dinâmica para quem é que vai trazer a criança ou quem é que vai trazer o jovem semanalmente, não é? Ou se o jovem se consegue autonomizar e vir sozinho, temos que articular com a escola, falar com os diretores de turma, com os professores, porque faltar todos sempre às mesmas horas, portanto tentamos encontrar aqui horários em que os jovens não tenham atividade letiva, não é? E portanto isto requer uma dinâmica em que muitas vezes os recursos não são muitos, outras vezes temos possibilidade de oferecer e a vida familiar e escolar pode não permitir que se consiga desenvolver a intervenção exatamente como se deseja. Agora, intervenções psicoterapêuticas ou terapêuticas, acompanhamentos do ponto de vista de um apoio emocional aos jovens a nível, como nós gostaríamos, a nível da comunidade, ele na realidade não existe, e é verdade. Isto é, qualquer um de nós, se tiver um problema na área da saúde mental, que necessite de uma psicoterapia, realmente os recursos são muito poucos e muitas vezes temos que recorrer ao privado ou temos que recorrer, por vezes, a algumas associações que possam ter uns preços mais simpáticos, mas o problema de estas equipas estarem focadas só a nível médico, da profissão médica, é que se recorre depois de uma forma muito mais efetiva à psicofarmacologia e à terapia através da psicofarmacologia, que é importante, mas que por si só não consegue resolver os problemas. Portanto, todas as pessoas, quer dizer, não quero generalizar, mas grande parte das pessoas que têm problemas de saúde mental e dos jovens em particular, é necessário desenvolver uma intervenção terapêutica não farmacológica em função dos problemas, ver qual é a profissão que tem uma atividade mais efetiva, ou a psicologia, ou a enfermagem, ou a psicometricidade, ou a terapia ocupacional, que pode desenvolver esse trabalho com os jovens. E como é que funciona, por exemplo, quando se identifica essa necessidade de fazer a psicoterapia, se percebe que tem que se intervir também com os pais, não é? Ou avós, tios, com os adultos com quem a criança vive. Depois como é que funciona? As consultas são conjuntas, são separadas? É preciso às vezes se calhar medicar os adultos e não tanto as crianças? Como é que isso... Não é? Okay. Há regras para essas coisas? Depende do tipo de doença? Explique-me um bocadinho como é que isso funciona. Sim. Portanto, a avaliação é sempre feita em conjunto. Portanto, a criança é referenciada às nossas equipas e chega à criança e a família, ou a criança e os técnicos da instituição, mas vamos trabalhar aqui a maior parte que é a criança e a família. E, portanto, é feita uma avaliação conjunta. Essa avaliação é feita uma triagem inicial, no sentido de tentar clarificar melhor qual é o problema, e depois é feita uma avaliação e elaborado um plano de cuidados, não é? Qual é o projeto terapêutico para esta criança. Esse projeto tem sempre em vista a criança e a família. E, portanto, temos dentro da equipa multidisciplinar profissionais com formação em intervenção familiar, uns são terapeutas familiares, outros não são terapeutas familiares, mas têm competências nesta área, em que há um elemento da equipa que acompanha a criança ou o jovem e outro elemento da equipa acompanha os pais
ou um dos pais ou a família. Portanto, por exemplo, nos hospitais de dia da infância, enquanto a criança está na intervenção terapêutica de grupo, os pais também estão na intervenção terapêutica de grupo com uma enfermeira que é terapeuta familiar. Portanto, não é o mesmo terapeuta que acompanha os pais e a criança. E depois entre eles comunicam e vão percebendo e vão trabalhando em conjunto a nível do plano de cuidados que está definido, mas são profissionais diferentes. E não sei se é possível dizer isto, mas quando uma criança ou um adolescente manifesta um problema de saúde mental, normalmente isso tem sempre, já sei que é multifatorial, mas tem sempre que ver, ou de alguma forma é influenciado pelo seu contexto, pela família, porque já há outros problemas de saúde mental dos adultos, ou não é tão simples como isto? Há sempre um impacto. Muitas vezes quer dizer, muitas vezes de uma forma às vezes leviana, se responsabiliza, culpabiliza algumas dinâmicas familiares que às vezes também se chamam disfuncionais, embora as famílias às vezes não são propriamente disfuncionais, têm uma funcionalidade, até às vezes são funcionais demais, não é? O funcionamento é que é um pouco patológico, não é? E portanto uma família que vive, uma criança que vive num contexto de uma família onde existe um padrão de relação, por exemplo, mais agressivo, com certeza que isso tem impacto no desenvolvimento da criança, não é? Mas não há uma relação causa e efeito, nem portanto, porque quando nós dizemos... Porque há aquelas expressões do a culpa é sempre dos pais, não é? Sim, a culpa é sempre dos... Mas às vezes a culpa, não é? Já há aqui todo um julgamento moral. Mas... Exatamente. Esse é um problema muito complexo na área da saúde mental. É porque se nós temos uma doença oncológica ou se temos uma doença de qualquer outro órgão ou sistema, ninguém anda à procura da culpa. Embora também se culpam os fumadores por fumar e as pessoas por beber álcool, por terem padrões alimentares que não são corretos. Cada vez se culpabiliza mais as pessoas através... Mas na doença mental, isso então há quase sempre uma relação causa e efeito. Quer dizer, o que não é real, não é? Porque há realmente uma componente genética e hereditária importante, há uma componente biológica importante, há uma componente endócrina, metabólica, portanto, há uma condição de saúde da criança que pode dar origem a alguns problemas na área da saúde mental. Claro que depois há um padrão de relação dentro do contexto onde a criança vive, dentro da família, que pode realmente dar aso a alguns problemas nesta área, não é? Mas estamos a falar de situações que se têm de manter e perpetuar ao longo dos anos. E, portanto, aquilo que também é necessário é, por exemplo, na área da infância, uma criança que é acompanhada ao longo do seu desenvolvimento, todos os outros profissionais que não são de saúde mental, os enfermeiros e os médicos na área da saúde infantil e pediátrica, quando avaliam o desenvolvimento de uma criança, terão que ter em conta como é dimensões simples, quer dizer, porque os problemas de saúde mental na criança manifestam-se através de problemas que à primeira vista nem têm a ver com a saúde mental. Por exemplo, o que é importante saber? Se a criança consegue dormir, ter momentos de repouso e tranquilidade, se a criança é uma criança, quando é estimulada, interage, comunica e se relaciona. Se a criança se alimenta bem, se a criança tem um desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, o controle dos esfíncteres se faz como deve ser. Quer dizer, portanto, estamos a falar de coisas que... Se faz xixi na cama ou não com 4 anos. Isso não seria uma coisa muito... Neste momento, até aos 5 anos, por cada vez as crianças, as fraldas é mais fácil pôr a fralda à noite, por exemplo, do que trabalhar esta autonomização da criança. Portanto, há aqui... Foi-se alongando esse período. Foi-se alongando esse período. Mas a criança se senta, se não senta, se anda ou se não anda, quer dizer, uma criança até aos 16 meses tem que andar, senão já tem um problema. E este problema que nós identificamos, por exemplo, se não anda até aos 14 ou 16 meses, é um problema
que não é relacional, tem um outro problema qualquer que se pode vir a manifestar, também problemas na área da saúde mental. Portanto, há uma avaliação que tem que ser feita, e isto também é muito importante, muitas vezes, os profissionais que não são na área da saúde mental conseguirem avaliar e identificar o mais precocemente possível, porque quanto mais precocemente for a nossa intervenção, maior a probabilidade de recuperar e de evitar problemas mais graves a idades futuras. Claro. E como é que funciona quando as crianças vieram à urgência, vão precisar de ficar internadas, seja quantos dias forem, como é que funciona a medicação e o tratamento numa criança que é diferente dos adultos, não é? Ou seja, sim, se tiverem que tomar algum tipo de medicamento que as deixe mais sedadas ou outro tipo de coisas, como é que isso funciona? Há regras para administrar essa medicação? São os médicos que a prescrevem? À noite, que há sempre menos pessoas, o que é que se faz? Dá-se um comprimido e as crianças adormecem? Explique-me como é que isso funciona. Sim. A gestão da psicofarmacologia na infância e adolescência é bastante mais complexa do que na idade adulta, não é? Porque como é que nós fazemos? Portanto, estamos a trabalhar com muito medicamento off-label, isto é, muito medicamento em que não houve ensaios clínicos com crianças para a utilização daqueles medicamentos. E, portanto, primeiro, os pais têm que ter conhecimento e têm que consentir. E, portanto, é informado aos pais qual é a medicação que se pretende administrar, tendo em conta os problemas, o diagnóstico médico. A prescrição é sempre médica. Portanto, no nosso país, quem prescreve são só médicos e, portanto, a administração é feita pelos enfermeiros. Portanto, há aqui uma dupla verificação. O médico prescreve, os pais têm que aceitar e, muitas vezes, começa-se quase sempre por doses subterapêuticas, no sentido de vamos vendo qual é a reação que esta medicação tem neste jovem, não é? Subterapêuticas quer dizer, dão um bocadinho menos do que se calhar era preciso. Um bocadinho menos do que se calhar se pretende. Portanto, começa-se com doses mais baixas, começa-se com uma vigilância apertada a nível analítico, quer da função hepática, função renal, função endócrina. Fazem-se muitas análises, é isso? Muitas análises, a nível de doseamentos também, portanto as análises são feitas 1, 2, 3 vezes por semana em função da resposta. Temos um apoio também grande da pediatria, portanto esta é outra característica muito importante. A infância, a psiquiatria da infância e adolescência tem que estar em contexto pediátrico, porque tem pediatras que todos os dias avaliam as nossas crianças, portanto, do ponto de vista de percebermos qual é o impacto que esta medicação tem na criança, e depois de ser prescrita pelo médico, o enfermeiro, quando vai administra a medicação numa relação dual com a criança, portanto uma relação de 1 para 1, em que é explicada à criança qual é o medicamento que está a fazer, qual é o efeito que se pretende que faça e que ela, em cada toma que tem, nos vá dizendo qual é o efeito que sente e se sente algum efeito adverso. Portanto, isto é feito em cada toma, porque a medicação, a psicofarmacologia é provavelmente aquela que tem mais abandono, em que as pessoas têm mais dificuldade de aderir. Porque há muita medicação que tem muito efeito adverso. Não é? E além dos mitos que existem à volta, alguns são mitos efetivos, na realidade existem. Embora possam existir só com doses muito elevadas. E, portanto, mas temos que ir monitorizando qual é o impacto que tem do ponto de vista de saúde do jovem. E como é que ele se vai sentindo, não é? Porquê? Porque a medicação tem que nos permitir a disponibilizar a criança para estar em relação com o outro. E, portanto, numa fase inicial, existe sempre aqui a medicação começa a provocar um efeito em que a criança começa a estar mais capaz de estar em relação com o outro. E, portanto, não tem um comportamento ou um discurso ou um pensamento tão alterado. Não é? Portanto, as alterações do pensamento, da percepção ou do comportamento começam a ficar menos alteradas, o que disponibiliza depois... A ideia é voltar a equilibrá-la, é isso? Voltar a equilibrar e permitir uma capacidade que o jovem vai desenvolvendo de ter crítica sobre o que é que está a acontecer, como é que se manifesta quando está alterado e que tipo de padrão de resposta e de comportamento é que ele poderá ter. Não é? Portanto,
há aqui uma dimensão relacional muito mais efetiva e intensa do que, por exemplo, existe com os adultos. E, Claro. provavelmente com os adultos recorre-se muito mais à psicofarmacologia e não tanto à comunicação e à relação como se recorre na área da infância. E ele perguntar isso porque quer dizer, houve-se uma série de críticas sobre medicação, de que os portugueses tomam demasiados ansiolíticos e isto e aquilo, e os médicos receitam demais. Há notícias para todos os gostos sobre essa ideia, mas eu imagino que nas crianças a coisa tenha que ser um pouco mais acautelada, não é? Não pode A coisa ser assim. é um pouco mais acautelada, mas eu estou-lhe a dizer, estamos a falar de um serviço que eu sou suspeito, mas acho que é um serviço de excelência e que tem recursos muito superiores a qualquer serviço de psiquiatria. O problema é que não existem equipas multidisciplinares e, portanto, em regra existem médicos que avaliam e prescrevem e recorrem, que é aquilo que eles dominam, fazem um diagnóstico médico e prescrevem em função desse diagnóstico, mas depois necessitamos ter enfermeiros, psicólogos, psicometricistas, terapeutas ocupacionais e todos os outros, como por exemplo, nós temos aqui o projeto da Operação Nariz Vermelho, os palhaços vêm aqui connosco, quer dizer, todas as outras abordagens menos psi, porque estamos a falar sempre em profissionais psi, mas é necessário profissionais que também não são do mundo psi, quer dizer, tudo o que seja abordagens expressivas, tudo o que seja a dramatização, o teatro, a música, a dança, são mediadores que nos permitem expressar e nos permitem perceber o mundo de uma forma diferente do que é aquela só a partir da comunicação oral, né? Claro. Fica limitada à dimensão mais cognitiva, né? Ou do que é aquela utilizando a psicofarmacologia. E portanto o que acontece é que não temos equipas multidisciplinares. Se formos ver os serviços de psiquiatria de adultos, em regra tem poucos enfermeiros, pouquíssimos psicólogos e os outros profissionais praticamente não existem, não é? E portanto aquilo que nós estamos a fazer é o quê? Mas não há rácios para isso. A DGS não tem uma série de rácios que diz que para servir esta população era preciso que este serviço tivesse X médicos, X enfermeiros, X terapeutas ocupacionais? Há rácios que são considerados de boa prática que não são cumpridos. Uma espécie de recomendação, é isso? São recomendações de boas práticas. São recomendações de boas práticas que depois não se consegue cumprir. E além de não se conseguir cumprir, muitas vezes esses rácios também não têm em linha de conta o verdadeiro, a gravidade e o grau de incapacidade que as pessoas já têm instaladas ou o número de horas de cuidados que são necessários. Por exemplo, nós temos situações que eu considero que são dramáticas, e não estou a exagerar, são mesmo dramáticas, a nível da gestão de comportamentos agressivos e violentos. E quando eu falo disto, não falo só na saúde mental e psiquiatria. Estou a falar da saúde em geral. Neste momento... Mas dê-me um exemplo. Neste momento, recorre-se à contenção mecânica. A Direção-Geral de Saúde tem uma orientação de boa prática, como se faz, como se deve atuar, sempre que os comportamentos das pessoas põem em risco o próprio ou terceiros. Sempre que as pessoas põem em risco a sua saúde ou a saúde dos outros, profissionais ou não, existe uma orientação da DGS que diz como é que se deve atuar. Chama-se contenção mecânica. A contenção mecânica, que é vulgarmente amarrar as pessoas às camas, conter as pessoas às camas, é o fim da linha desta orientação. Portanto, temos uma contenção terapêutica pela palavra, temos uma contenção ambiental, temos uma contenção química, temos uma contenção física e só no fim é que temos uma contenção mecânica. Aquilo que acontece é que, frequentemente, esta contenção mecânica é utilizada de uma forma abusiva, tendo em conta as dinâmicas que estão instaladas, conhecimentos e competências das equipas e recursos que não existem para aplicar esta orientação. Mas a DGS lança uma orientação cá para fora, ou lança uma circular normativa cá para fora, e depois, quer dizer, os serviços têm que implementar, mas têm que implementar com base nos recursos que têm. E não há
processos de auditoria, mas mesmo que existam esses processos de auditoria, depois tem que haver processos efetivos que, quando se percebe que essa orientação não está a ser respeitada, como é que ela passa a ser respeitada? Não é? Mas isso acontece... Como é que sabe isso, não é? Porque colegas já lhe disseram, porque há queixas, porque os conselhos de administração recebem feedback negativo de outros profissionais ou dos utentes. Como é que isso que me está a dizer se sabe e está tão generalizado assim? Isto está generalizado assim porque se falar com os profissionais de saúde e se for visitar um familiar a uma urgência, a uma medicina ou a um serviço de psiquiatria, e se ficar atento vai ver a quantidade de pessoas que têm contenções mecânicas, não é? E tem a ver com a dinâmica que está instalada nos serviços. Nós, em ambiente pediátrico, elas não acontecem tanto. E não acontecem tanto, e nós sabemos porquê. Porque, por exemplo, a família está presente. Mas porquê é que numa medicina não está um familiar presente? Quer dizer, nós estamos num momento... Porque, por exemplo, prevenir situações de confusão. Qualquer pessoa com mais de 65 anos que seja internado tem risco, nas primeiras 72 horas, ter um quadro confusional. Então, se tiver mais de 80 anos, vai tê-lo de certeza absoluta. E se for operado, vai ter de certeza absoluta no pós-operatório. E, portanto, e como é que isto se resolve? De uma forma simples, basta ter um familiar ao lado. Basta ter um familiar ao lado e a pessoa não desencadeia um quadro confusional. Se a pessoa desencadeia um quadro confusional, a seguir vai-se conter esta pessoa. Não é? Porque está cheia, por exemplo, com acessos venosos e tem que se fazer mesmo uma contenção mecânica. Mas a seguir vai-se fazer uma contenção química. Ainda vai criar um quadro confusional maior. E a partir daqui era alguém que era autónomo, por exemplo, que conseguia levantar-se e controlar os esfíncteres, vai ficar numa cama em que não se levanta mais e vai começar a ficar com fralda. E ao fim de 1 ou 2 semanas está um problema grave montado e instalado. Isto nem estou a falar das questões de saúde mental. E, portanto, nós hoje temos estes problemas agravados também porque, felizmente, as pessoas com doença mental vivem mais anos e, portanto, também chegam a idades mais avançadas. Não é? Portanto, a área da saúde mental... Mas é porque há poucos profissionais, ou seja, se houvesse porque serviços, como disse, que têm aqui de excelência, não é? Que são uma exceção porque têm gente suficiente, pelo que percebo, condições físicas até razoáveis, mas onde não há espaços, onde não há... Ainda ontem falava com um colega seu que me disse que há serviços que têm 1 ou 2 enfermeiros por noite para 50 doentes, ou para 40. Pois aí é impossível fazer mais do que ter que recorrer. Agora, tem que haver uma responsabilização. Mas também. De quem? A responsabilização tem que começar a ser de baixo para cima. Quem está a prestar cuidados é responsável pelos cuidados que presta. Não é? E, portanto, quando percepciona que não está a prestar os melhores cuidados, tem que informar quem é o responsável por esses cuidados na unidade, quem está a nível de gestão. E a nível de quem está na gestão, tem que informar a gestão intermédia a dizer que se estão a prestar maus cuidados. E essa gestão intermédia tem que informar a gestão a nível de liderança. E a liderança está integrada num Conselho de Administração. E o Conselho de Administração, no limite, é responsabilizado por isso. E é isso que nós vemos. É por isso que tem havido tantas demissões ultimamente. Não é? Foi em Setúbal, em Leiria, a diretora da UMPP no Porto também se demitiu. Pois, eu acredito. Vamos ver, há aqui um compromisso por parte dos profissionais de saúde, desde quem está na prestação de cuidados até quem está a liderança nos conselhos de administração. Há um compromisso grande com a atividade profissional que desempenham, em que este desgaste é diário e, portanto, há um esforço diário, há uma sobrecarga diária. Porque temos também, isto são números que depois, porque muitas vezes quando nós vamos olhar para os números, a gente até diz que mas não são assim, até há muitos profissionais, há mais profissionais do que havia há 10 ou 15 anos atrás. Mas enfermeiros não há tantos, não é? Não, e temos que ver se calhar níveis de absentismo. Vamos ver níveis de absentismo. Não é? E os níveis de absentismo se calhar estão a aumentar. Bom, porque é que eles estão a aumentar os níveis de absentismo? Portanto, se calhar temos mais profissionais, mas efetivamente na prestação de cuidados, se calhar não estão os que são necessários, não é? E portanto há um compromisso dos profissionais que mantêm esta prestação de cuidados, por vezes não prestarem aqueles cuidados que vêm nas orientações
que a DGS preconiza e que a Ordem preconiza e que a instituição preconiza, porque as instituições também têm acreditações de qualidade. Isto é, nós temos avaliações externas, não é? Temos avaliação externa e temos procedimentos de boas práticas e, portanto, nós temos procedimentos que temos que cumprir. Quer dizer, o esforço para os cumprir às vezes é muito grande e há situações em que nós percebemos que já não os conseguimos cumprir e que isso já pode pôr em risco a segurança das pessoas. Porque depois, se houver algum problema a nível de segurança das pessoas, são os profissionais que são responsabilizados e, portanto... Ou até vítimas. Ou vítimas, exatamente. Portanto, e isso acontece. E, portanto, às vezes os níveis de absentismo está associado a situações de sobrecarga que os profissionais começam a ter, não é? Ou situações de limite de poderem ser expostos mesmo a situações de agressividade também, não é? Porque há aqui um problema também na área da saúde mental e que é muito difícil, nós às vezes... É muito difícil formar uma equipa que, por exemplo, esta coisa simples como a agressividade é um sintoma. A agressividade é um sintoma dentro dos problemas de saúde mental. E não só. Quer dizer, qualquer pessoa num estado confusional fica agressivo. Se eu tenho uma alteração do pensamento ou da percepção e estou a percepcionar que o mundo que está à minha volta me é agressivo, eu vou-me defender. E vou-me defender de uma forma agressiva. Como é que os profissionais de saúde se vão relacionar com essa agressividade? Que conhecimentos e competências é que têm para o fazer? Mas imagino que haja regras para isso, não é? Há as tais orientações, que muitas vezes os profissionais, como podem não ter conhecimentos ou competências para fazer, podem não ter a formação certa para fazer, não é? Ou então não têm os recursos e os meios para o poder fazer. Não é? Porque quando falamos, por exemplo, numa contenção ambiental, a gente vai aos serviços e pergunta onde é que está o quarto de contenção ambiental e ele não existe. E o que é um quarto de contenção ambiental? O quarto de contenção ambiental é um quarto onde eu posso ir com alguém que está numa situação de crise e que posso, numa relação terapêutica de 1 para 1 ou de 2 para 1, ajudar essa pessoa a gerir essa crise, dando-lhe espaço para que ela possa externalizar o conflito, que possa expressar, que se possa expressar de uma forma segura, num local que é seguro, porque não há, por exemplo, nós aqui neste gabinete, se eu entro para aqui com uma pessoa, se estivesse inquieto, agitado, com a alteração do pensamento ou da percepção, os computadores e as cadeiras já tinham voado todas, não é? Portanto, nós precisamos de espaços seguros para desenvolver esta intervenção com as pessoas e necessitamos de tempo. Se alguém tiver a ter um episódio de esquizofrénico, por exemplo, ou outro, em que a pessoa grita, chora, braceja, se atira para o chão, o que for, precisa de estar nesse espaço seguro para não se magoar. Exatamente. Nem para não agredir outras pessoas. Exatamente. Se eu tiver um quadro, um surto psicótico, não é? Um quadro, um delírio, uma alucinação, um quadro de agitação, de inquietação, eu necessito ter um espaço para onde eu vá com essa pessoa que não esteja nem no corredor ao pé de outros. Porque felizmente a saúde mental e a psiquiatria, quer dizer, tenta aqui a pintar um quadro negro, não é? Nós queremos melhorar muito, mas há contextos onde realmente está a ser muito complicado, porque felizmente a saúde mental e a psiquiatria está nos hospitais com as outras especialidades médicas, já não está em hospitais psiquiátricos. Mas as urgências, por exemplo, não estão adaptadas para atender estas pessoas. E portanto, se eu estou numa urgência polivalente e que tenho uma pessoa com um quadro de agitação, de inquietação confusional, eu tenho que ter um contexto, um espaço e um profissional que esteja habilitado para fazer uma intervenção. E se não o tenho, vai estar ao pé de outras pessoas que estão em SO por outros problemas e vai criar uma confusão enorme. Porque a saúde mental e a psiquiatria passou passou a estar integrada nos hospitais com todas as outras valências, e as urgências não sofreram muitas obras nem processos de adaptação. E muitas vezes as outras especialidades também não percebem isto. Às vezes os problemas não são propriamente só de... Às vezes os problemas são também de articulação com todas as outras especialidades, não é? Porque... O estigma também afeta os outros profissionais de saúde que não os de saúde mental. O estigma às vezes afeta mais os profissionais de saúde do que a população em geral, diria eu, não é? Portanto, muitas vezes a saúde mental e a psiquiatria é assim uma área da especialidade que...
dentro da saúde, por vezes tem um olhar que não tem sido fácil, não é? Não tem sido fácil integrar em alguns hospitais a saúde mental e a psiquiatria. Portanto, às vezes tem que haver aqui uma persistência grande de criar condições e espaços onde a intervenção possa... Eu ia lhe perguntar, mudando agora um bocadinho de assunto, relativamente à adolescência e à infância, se há doenças que são mais prevalentes, ou se isso varia consoante, por exemplo, as áreas onde estamos. Se nas cidades há algumas coisas, se em zonas mais rurais há outras, ou se não podemos fazer essa caracterização, se os rapazes têm uns problemas, as raparigas têm outros. Ao longo do desenvolvimento os problemas vão-se alterando e em determinadas regiões e em função do sexo também é diferente. Por exemplo, nós sabemos, basta ir ao nosso hospital de dia da infância e o que nós temos são crianças com perturbações de comportamento, não é? E nós sabemos que na infância as perturbações do comportamento é um problema prevalente, não é? Na infância, e é um problema prevalente no sexo masculino. Portanto, temos muito mais rapazes e raparigas. Na transição da infância para a adolescência... Isto até o quê? 8 anos? 10 anos? Até aos 11, 10, 11... Antes de entrarem na adolescência. Antes de entrar na adolescência. A partir dos 11, 12, 13 anos, os problemas começam a ser mais prevalentes no sexo feminino e começa a aparecer outro tipo de problemas. Problemas de comportamento alimentar, problemas a nível do humor, as questões com o corpo, as questões de comportamentos autolesivos, comportamentos suicidários. Portanto, começa a ser mais prevalente no sexo feminino e começa a surgir mais na adolescência. As questões regionais também são, porque a vida num ambiente urbano é diferente de uma vida num ambiente não urbano, não é? E, portanto, numa zona não urbana, onde os jovens têm mais acesso à rua, ao exterior e a atividades onde não passem tantas horas em frente a um ecrã, por exemplo, como passam em ambiente mais urbano, com certeza poderão ter a oportunidade que têm de poder viver a sua ação e o seu desenvolvimento é maior e, portanto, também poderá ser mais tolerante até aos comportamentos que tenham, não é? E, portanto, se calhar, se eu tiver muitos jovens dentro de uma sala de aula, quer dizer, começar a treinar as crianças aos 5 anos para começarem a aguentar-se sentadas não sei quantas horas em frente numa sala de aula ou uma professora a falar. Quer dizer, isto o método, e isto também nós temos observado muito isto agora durante a pandemia, né? Quando as escolas abriram, os problemas de saúde mental com os jovens cresceram. O recurso à urgência passou a ser muito maior, não é? Mas não será porque também se falou muito sobre, ou seja, eu sinto que no último ano e tal, 2 anos, saúde mental passou a ser um termo que antes não se ouvia, não é? De repente passou... Claro, e as pessoas passaram a estar mais conscientes sobre isso. E isso é bom, claro. É bom. E nas zonas urbanas também se procura muito mais as respostas e os recursos da área da saúde mental do que nas zonas não urbanas, não é? Porque também há mais acesso, não é? Ou não? Quer dizer, não é a mesma coisa. Claro, eu posso vir de Loures para aqui, claro. Mas se eu estiver no meio do Alentejo, onde não há autocarros, nem metros, nem nada, sim, é mais difícil. É mais difícil. E, portanto, aqui está mais à mão, não é? E a percepção provavelmente também será diferente, não é? Agora, é muito difícil hoje hoje a escola, um professor hoje tem que conseguir gerir 20 e tal, 30 crianças dentro de uma sala de aula, utilizando métodos pedagógicos e de ensino que se utilizam há décadas, que são pouco apelativos, não é? E muitas vezes com metodologias também pouco motivadoras. E, portanto, muitas vezes aquilo que nós sentimos é que aquilo que é solicitado à saúde mental é que contenha aos meninos para ficarem quietos, não é? A assistir. Portanto... Como se fosse estranho uma criança querer se mexer. Como se fosse estranho uma criança querer se mexer, exato. Portanto, e depois os espaços comuns onde as crianças podiam
partilhar alguma, através de jogos e outras atividades, não tem praticamente ninguém a ajudar a mediar estas relações, não é? E portanto as crianças estão um pouco à sua mercê, dentro de um espaço onde podem desenvolver um conjunto de atividades, e depois têm que estar numa sala de aula sentadas e quietas, não é? E portanto tudo isto, todas estas, aquilo que a infância hoje também mudou, não é? E portanto está-se a pedir, as crianças hoje têm uma maior capacidade do que alguma vez tiveram em estar quietas ou ouvir alguém treinados numa sala de aula, não é? Mas nem todas conseguem fazer e nem todas devem fazer dessa forma, não é? Claro. E portanto muitas vezes os problemas vêm daí, não é? Os problemas não é propriamente aqui uma psicopatologia que se esteja a instalar, é um problema associado à vida, ao estilo de vida, que hoje as pessoas vivem. Demasiada exposição a ecrãs, demasiado mundo virtual, pouca atividade física efetiva, e poucos adultos de referência que sejam figuras tutelares em que a criança tenha modelos que queira serem referência. Claro, claro. Queria terminar falando sobre suicídio para perceber como é que, porque nós vamos abordar também a semioquia, perceber se na infância e na adolescência, e falámos também de comportamentos autolesivos. Nós ouvimos na série, a série vai começar com 5 histórias de pessoas diferentes com diferentes problemas de saúde mental, a falar na primeira pessoa, e quase todas referem a algum tipo de tentativa de comportamento autolesivo ou ideação suicida numa fase de adolescência, início da adultez. Eu queria perceber se isso é comum, se há casos, se chegam casos aqui de tentativas de suicídio, como é que é esta realidade na infância e na adolescência? Na infância, não é? Não, sim. Na adolescência é muito comum. E por ser muito comum, existe um projeto que não sei se já tiveram contacto, que é o Mais Contigo, que é um projeto que começou na Escola Superior de Enfermagem em Coimbra com o professor José Carlos Santos, e que desenvolveu primeiro na ARS do Centro e que tem crescido para o Norte e para o Sul, e que nós neste momento o implementamos e desenvolvemos, e é o único projeto dentro do Programa Nacional de Saúde Mental de prevenção e de promoção da saúde mental em ambiente escolar, não é? E portanto é feito uma intervenção ao longo do ano letivo, no sentido de fazer formação aos professores, aos não docentes da escola, portanto o pessoal, os assistentes operacionais, com os pais e com os jovens, com várias sessões em que fazemos uma avaliação inicial, intermédia e final ao longo do ano letivo, no sentido de identificar as crianças que estão em risco ou as crianças que já têm efetivamente problemas de saúde mental, e em particular no âmbito dos comportamentos suicidários. E portanto quer os comportamentos autolesivos, mesmo sem não tendo como finalidade o suicídio, quer os comportamentos suicidários, são comportamentos que necessitam de ser identificados muito precocemente e necessita de ter uma intervenção efetiva, porque eu diria que são tão ou mais contagiosos do que o Covid. Né? Estes comportamentos são comportamentos, e nós sabemos isso, em que a probabilidade de se propagarem, de se poderem poder crescer dentro dos jovens, não é? De poder haver outros jovens que por mimetismo vão tendo o mesmo padrão de comportamento, é muito grande. E portanto nestas idades, quer estes comportamentos, quer o consumo de substâncias, os comportamentos aditas, requer uma intervenção
que aí sim é uma intervenção que tem que ser feita também em contexto onde os jovens estão em contexto escolar, não é? Claro. Portanto, a intervenção tem que se desenvolver efetivamente num contexto, não é? Nós temos uma experiência dentro do projeto Mais Contigo que é única a nível nacional e que necessitávamos que ela crescesse. Nós temos, por exemplo, numa escola em Lisboa, na escola Dom Dinis, temos um espaço de saúde aberto semanal, onde está um enfermeiro disponível para qualquer jovem queira, vai lá ter com ele e pergunta o que quer, diz o que quer e portanto, é um espaço aberto, é um espaço de saúde, não é? Existem alguns espaços que a nível da comunidade existem outros espaços. E esse enfermeiro tem informação, é um enfermeiro especialista em saúde mental? É um mental? enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, que tem muita formação nesta área. Portanto, essa é realmente outra questão também. É a forma, quando eu há bocado dizia que nós, hospital, estamos na comunidade, é porque esse projeto, por exemplo, necessita, porque quem intervém na escola é a saúde escolar. A saúde escolar é com a equipa do ACES, não é? Do Centro de Saúde. As equipas do Centro de Saúde têm médicos de família e enfermeiros de família, não têm enfermeiros de saúde mental, e as que têm, que são muito poucas, não têm propriamente formação especializada nesta área, não é? E, portanto, aqui o sucesso da intervenção passa também por trabalhar em equipa, a criar parcerias entre as equipas diferenciadas dos hospitais e as equipas do Centro de Saúde, como acontece com outros rastreios. A gente vê os rastreios do cancro da mama, da pele, da diabetes, da oncologia. Portanto, tem que haver sempre aqui um trabalho de parceria. E isso é também É uma forma de evitar chegar a esse quase desespero, não é quase, a esse desespero que é alguém tentar um suicídio, não é? Mas esses casos chegam cá ou não? São muito frequentes ou não? Esses casos são... Todas as semanas nos chegam vários jovens à nossa urgência com esse tipo de comportamentos. Temos jovens no hospital dia em intervenções terapêuticas semanais com esse tipo de comportamentos. Portanto, isso é muito frequente. Mas houve alguma mudança nos últimos anos? Ou seja, é um padrão, porque vocês também são o local de referência, então do sul inteiro é normal que venha cá para muita gente, ou se sente que de alguma forma acalmou, melhorou, depois da pandemia se calhar piorou outra vez? É possível analisar um padrão ou não? É possível analisar que os comportamentos autolesivos têm vindo a aumentar gradualmente. Ao longo dos anos temos cada vez mais jovens com esse padrão, com essa manifestação de sofrimento mental, não é? Isso está estudado? Porquê? Há estudos que mostrem isso? Quer dizer, a etiologia é variada, não é? Quer dizer, pertencer a grupos, partilhar esses comportamentos com jovens, entre eles é relativamente frequente. Isso eu diria que é muitas vezes um sintoma, é um comportamento que está associado a outras questões, a outro tipo de sofrimentos. Quer dizer, por exemplo, as questões de identidade e de género são questões que hoje em dia nós também sabemos que os jovens têm muitas questões nessa área, não é? À volta das questões de identidade e de género, não é? Como é que se manifesta esses problemas, não é? Como é que alguém que entre o sexo, o género e a orientação sexual, existe aqui uma dificuldade em conseguir perceber isto dentro da construção da sua identidade, como é que isso começa a manifestar? Começa-se a manifestar a partir do corpo. Claro. Não é? E, portanto, o corpo é o local de eleição onde se manifestam os problemas na área da saúde mental. Às vezes as pessoas não têm bem noção disto, acham que os problemas de saúde mental se manifestam pela conversa. Não, é no corpo, não é? É o corpo que é o nosso instrumento. E, portanto, é como nós nos relacionamos com os outros, é como nós partilhamos o afeto, é como nós recebemos e damos as questões, a dimensão afetiva, e é aqui que se começa também a trabalhar o corpo, não é? Trabalhando através de brincos, de piercings ou de tatuagens, ou mutilando
não é? Claro. E, portanto, o corpo hoje em dia, e até a nível das intervenções terapêuticas e a nível das psicoterapias, cada vez mais se necessita de partir para respostas em que tem que haver um trabalho diretamente a partir do corpo, e provavelmente não tanto utilizando a palavra. Uhum. Né?